Hoje desembarcamos na região centro-oeste do país para mais um episódio da série New X pelo Brasil. Estamos em Cuiabá, capital do agronegócio e nacionalmente conhecida como uma das capitais mais quentes do Brasil. E em meio a esse calor intenso, encontramos uma história carregada de superação, emoção e legado. Esta é a história da Somalto, que nasceu em 1979. Uma história movida pela paixão por carros. Este episódio é sobre superação, amor e união. Vamos juntos acompanhar a história do Thiago e do seu Tojo em mais um estado do Brasil que abraçou a New X. Sou o Thiago Paes, sou daqui da Somalto. A Somalto nasceu em 1979. Ela foi fundada pelo meu pai. Então a empresa era só ele sozinho e ela foi crescendo. Ele chegou a ser a maior no estado, com 3 lojas na cidade. A gente foi criado com os pais, né? E aí os pais da gente lá no sítio faziam se trabalhar, né? E como a empresa foi montada na Coronel Escolásio, e o menino e minha esposa, finada esposa, era uma pessoa muito herói. Então, trabalhava, estudava, mas ia para a loja. As meninas só não chegou a ficar na loja porque as mães falaram, não, naquela época a mulher era tratada mais ou menos diferente no seu setor. E ele, por sinal, o Thiago, eu chamo de meu herói, e meu príncipe Somalto, né? Ele saía da escola e ia para a loja. E ele foi gostando. Eu comecei a ir para a loja, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu ia para a escola, na parte da manhã, eu estudava de manhã. Eu ia para a escola de manhã, aí eu ia para casa para almoçar, e nisso minha mãe já me buscava. E eu voltava com a minha mãe para a loja. Eu até brinco assim, na minha adolescência, às vezes eu não tinha muito tempo de ficar, meus amigos à tarde ficavam andando à toa, via para casa de alguém, brincar, e eu ficava sempre na loja. A minha infância toda, ela foi vivida dentro da loja. Ela foi, assim, pode dizer que a minha vida inteira ela foi vivida na Somalto. Então, desde que eu me entendo... Eu tenho umas dores que eu nunca compartilhei com ninguém, então isso aqui vai ser foda. Não foi fácil, assim. Achei que ia aguentar isso, mas foda. O processo não foi fácil, a trajetória não foi fácil. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha uns 15 anos e eu tive que assumir tudo, assim, muito novo, encarar tudo. A gente passou por uma fase muito ruim, muito pesada, assim. Então eu passei minha infância, minha adolescência, até chegar à fase adulta, bem difícil. A Somalto, depois que minha mãe faleceu, ela era o financeiro, ela era tudo. Depois que minha mãe faleceu, né, a gente veio só decaindo. Ela era parte financeira, assim como eu não tinha experiência, meu pai também na parte financeira não tinha, a parte de controlar, então a gente passou e literalmente quebramos. Então começou a loja, era só eu e ele. E meu pai era o que vendia, eu também vendia, eu era vendedor, eu era instalador, eu fazia caixa, eu instalava alarme, era tudo, era só eu e meu pai nessa fase, assim, que a empresa ela foi muito grande, como eu falei, a Somalto ela foi a referência no estado de Mato Grosso. Ele era muito grande, muito forte, ali foi a primeira, eram 3 lojas, assim, estoque era absurdo, assim, ele comprava antena tipo de 5 mil peças, 10 mil peças, era absurdo. A quantidade de estoque que ele tinha, que na época naquela época lá, você necessitava ter estoque, porque não era tão fácil acesso hoje para chegar às coisas. Então o estoque dele era absurdo, ele era muito grande mesmo. Só que ele não soube controlar.
Então a gente veio numa decadência assim muito, muito grande. A gente já vamos dizer que a gente já estava falido há muito tempo, mas era a única coisa que nós sabíamos fazer, então a gente ia empurrando aquilo ali, empurrando. Assim, bem difícil. E a gente foi indo, a gente estava numa fase muito difícil, sem capital de giro, sem estoque, sem crédito, sem nada, devendo fornecedor. E esse período foi bem pesado. Assim, a loja estava falida, que é como eu falei, a gente ia empurrando para frente, que aqui a gente tinha dinheiro para... A gente tinha dinheiro para fazer dinheiro, até mesmo para pagar a conta de luz, para mercado. E a gente chegou a ter uma época que, eu nunca esqueci, na época de película tintada, essas coisas que hoje que são bem, até era tipo R$20 o custo do produto. Entrava o cliente e nós não tínhamos os R$20 para comprar. A gente tinha que ir na distribuidora e assim, para pedir fiado esses 2 metros que era para fazer uma película. E para vender esses 2 metros, quando vendiam, antes de vender os 2 metros, a gente tinha que passar uma humilhação, né? Para poder liberar esses 2 metros. Para a gente aplicar a película, pegar o dinheiro e pagar o fornecedor. Isso era para som. Então entrava um cliente para comprar um par de alto-falante. A gente não tinha, só tinha caixa. A prateleira da loja era só caixa vazia. Aí era aquela outra humilhação para o fornecedor liberar um par de alto-falante. Então, tipo assim, antes de entregar, tinham que humilhar o meu pai primeiro para poder liberar isso. A gente vinha, instalava, e assim a gente viveu por um bom tempo. Se humilhando, cortava a luz da loja, às vezes com o cliente dentro da loja, assim, devendo, queimado. Isso foi durante muitos anos. A gente passou por essa dificuldade grande, cortava a luz de casa, dormia sem luz, cortava a luz da loja e dava um jeito de pagar, pegar um serviço, alguma coisa, e fomos tocando isso. Até que me veio uma oportunidade de trabalhar com serviço de náutica. Eu sempre fiz tudo e procurei fazer da melhor forma possível, sempre. Sempre meus serviços, som, tudo eu sempre pesquisava, eu sempre procurava fazer tudo da melhor forma possível. Então eu tinha um certo crédito assim com os clientes, eu tinha uma clientela legal, e nisso me levaram para montar um som numa lancha. Até um amigo meu, o Ricardo Curupira, que ele fala até hoje que eu devo royalties para ele por ter mexido com náutica. E fiz um serviço, gostaram, aí começaram a me indicar, e eu comecei a entrar na parte de montar som para lancha náutica. E foi aí que começou a aparecer dinheiro. Só que eu trabalhava incansavelmente. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha capital para trabalhar. E o produto náutico é muito mais caro que o produto automotivo. Então eu tinha essa dificuldade. Eu ia montar um som de R$20 mil, mas os produtos são muito caros. Eu não tinha nem uns 500, piorou, para poder comprar. Nisso, a minha credibilidade desde essa época me ajudou bastante. Porque eu tinha que pedir o dinheiro para o cliente adiantado para mim poder comprar os produtos para poder fazer o trabalho. Virava noite trabalhando. Eu chegava a trabalhar até umas 4 da manhã, dormia dentro da lancha, 6 horas da manhã eu já tinha que acordar, porque o pessoal já ia chegar da marina, e ficava mais o dia inteiro de novo, e girava. Minha semana eu não tinha, assim, era 24 horas, eu girava em cima disso para fazer sobrar dinheiro. Nesse período, eu conheci a Renata, que é minha esposa hoje, e eu conheci a Renata e nós fomos vai, só que aí a Renata engravidou, a gente começou a morar junto, e teve e eu nessa loucura, dia pela noite, final de semana, dia pela noite, um belo dia, nessa loucura, nessa doideira, me vieram, um amigo meu me chamou para se eu não tinha interesse em montar
ele estava criando um espaço, você não tinha interesse em trabalhar junto, tal, para mim ajudar a fomentar o lugar. Eu falei, vou ver, tô mexendo com barco agora, então eu não tenho como estar lá e aqui e tal, tem a loja aqui. Nisso, até voltando, meu pai continuou na loja. A Somalto ficou tocando, meu pai, aí tinha um outro funcionário, que é o Júnior, eram os dois na loja tocando e eu pro manso. Aí um dia eu cheguei em casa, ela estava acordada, aí ela me chamou e falou, Thiago, a gente precisa conversar. Eu falei, vixe. Ela me chamou e falou, Thiago, você tá ganhando muito dinheiro a ponto de estar ficando rico, rico. Porque se você tiver, eu vou deitar e vou dormir, não falo mais nada. Porque senão, assim, ela falou, até quando você acha que você vai aguentar isso? Esse batidão, essa loucura. Agora a sua filha tá nascendo, você nem tá vendo. Até quando você vai aguentar isso? Fiquei, né, falei, porque se estiver ficando rico, eu vou ficar quieto, mas não é isso que eu tô vendo. Sempre você fazer o próximo barco, você tá precisando pegar dinheiro, e você tá se acabando. Até quando você acha que você vai aguentar isso aí? Aí aquilo ali foi um tapa, mas foi um tapa que me fez acordar, né? Pelo amor de Deus, trabalha demais, não dá tempo de ganhar dinheiro e ver as coisas. Eu parei assim, aquilo mexeu com a minha cabeça e eu continuei trabalhando, mas já perturbado. Eu tive uma oportunidade de abrir um outro espaço, eu recebi um convite estava abrindo um novo espaço, uma garagem, e me convidaram para mim, eu não queria estar lá junto, levando a minha parte de serviço, pela credibilidade que eu tenho, pelos clientes que tinham, eles queriam que eu ajudasse a fomentar esse lugar. Porque ela ia ser uma parte de lavagem, um lava-jato, e eles queriam que eu montasse a minha loja, ia ser várias lojas, eu com a minha loja de acessórios, ou um outro amigo com loja de mecânica, de barco, e o outro com uma loja e tal, então vários. E eu estaria lá fazendo a parte de acessórios, filme, som. E isso foi em 2020, 2020, uma coisa assim, eu tive esse convite. E como eu estava querendo sair da náutica, como eu estava querendo abandonar por conta desse processo meu de estar muito longe, minha esposa estava grávida, eu aceitei o convite e o grande, assim, o que eu mais queria, na verdade, era poder tocar a loja do meu jeito, poder fazer a loja ser do meu jeito, desde a compra, desde o produto que colocar. E eu falei assim, agora eu vou mexer com carro pesado, vou entrar no mercado automotivo, só que eu quero só coisa top, só vou usar produto desde o envelopamento, filme, só do top. Eu sempre acreditei no mercado, sempre acreditei no mercado de potencial, assim. Por isso que eu fui o primeiro a trabalhar com PPF no estado, de poliuretano. Tem gente que fala que não, mas eu usava muito PVC, vinil, eu fui o primeiro. Película de qualidade, som, tudo assim, eu sempre acreditei nesse mercado. Eu não conseguia trabalhar por conta do meu pai não deixava, mas ali eu fiz do meu jeito e aceitei o desafio de fomentar o lugar, melhorar. Só que eu caí o meu rendimento, porque na náutica eu ainda ganhava dinheiro, no carro não. Eu estava recomeçando um trabalho, vamos dizer assim. A loja nunca tinha sido fechada, ela sempre ficou aberta. Mas eu meio que, meus clientes potenciais, eu fui descartando. Para carro eu não mexia mais. Então eu tinha que trazer esse público de novo para mim, para mexer com carro. Então eu passei um ano, caiu meu rendimento drástico, mas eu fiquei ali, apostando. Eu falei, eu fazia uns barcos, aí eu ficava mais louco ainda, porque eu trabalhava com carro, e uma, 2 vezes na semana eu corria, ainda não deixei de pegar projeto de som, de lanche, que eu precisava de uma grana para também pôr na loja. Eu chegava, sexta-feira, pegava o horário do almoço, corria pro Manso para ver se o funcionário tinha um funcionário na época, se tinha feito som, voltava para cá de novo, ficava até meia-noite, porque eu tinha um carro para entregar também no sábado, e fiquei nesse bolo durante um ano. E foi tudo dando certo, graças a Deus. Essa parceria foi muito boa, a estrutura era muito boa. Durante uns 5 anos, 4, 5 anos, nesse espaço, e eu ficava com a loja lá e ficava com a loja aqui. Meu pai aqui e eu lá. Eram 2 lojas, assim, separadas. Inclusive eu coloquei, quem segue, olha, teve um período que a Somalto chamava assim, Somalto
by Thiago, que eu tentei na época dar uma separada para o cliente entender que o by Thiago era o Thiago e o Soma Alto Normal era o meu pai. Mas eu não falei não, porque eu nunca quis largar esse nome. Esse nome para mim, eu sempre falo assim, ó, acima da Soma Alto só existe as minhas filhas, assim, eu sempre falo isso. Eu sou extremamente apaixonado pela Soma Alto, assim, extremamente. Eu não tenho tatuagem, eu falo assim, se um dia eu fosse fazer uma tatuagem no meu corpo, essa tatuagem seria Soma Alto. A minha vida se resume a Soma Alto. Só eu sei o que eu já passei. Então foi muito, muito bom, foi uma fase muito legal, foi uns anos muito bom, que tinha uma estrutura, a gente teve uma parceria muito legal. Eu vendia a parte do PPF, do película, eles vendiam a parte da lavagem, da estética, da vitrificação, a gente bolava tudo e conseguia num espaço só fazer tudo para os clientes. A gente fala, foi um parceiro bem legal mesmo, o Fábio, no período que a gente esteve lá, o Eduardo. Então, eu falo que a gente mudou bastante o cenário aqui em Cuiabá e Mato Grosso nessa parte de estética. Isso a gente pode bater no peito, a gente pode falar isso, que a gente mudou o cenário disso aqui. Só que, o que acontece? Eu prezo muito pela qualidade de serviço, prezo demais, eu prezo muito pelo nome da empresa. Como eu falo, a Soma Alto é muito importante para mim. Eu já quebrei mais de uma vez lá atrás, eu sei o que precisa para uma empresa quebrar. E eu comecei a perder, porque eu não fechei a outra loja, eu ficava com as duas. E meu pai ficava aqui, eu tinha que alimentar essa loja aqui, ficava lá, e chegou um período que eu tive que atender clientes na Benevides CPA que queriam, aí eu ficava lá e aqui, ficava lá e aqui. Eu tenho total convicção que no ano de 2023 eu vendi muito, a gente veio um processo muito bom, a pandemia mesmo, eu nem vi a pandemia passar, nós não vimos a pandemia passar. Em termos comercial, a gente falava muito disso, a pandemia não passou, muito pelo contrário, a gente ganhou muito dinheiro, era até eu ficava com vergonha de às vezes você comentava com alguém, nossa, tá muito difícil, cara, a gente estava voando sem dar conta de atender clientes. Só que eu tenho total convicção no ano de 2023, muitos serviços da Soma Alto, infelizmente, não saíram do jeito que o Thiago queria que saísse, do jeito mais criterioso. Então, por quê? Por conta desse, eu ficava num lugar e ficava no outro. Teve momentos de eu sair e as pessoas querem vir às vezes falar comigo. Eu estava lá, aí me chegava um cliente aqui. Eu tinha que sair correndo para atender esse cliente. No meio do caminho chegava um cliente lá. O trânsito me atrapalhava, quando eu chegava aqui esse cliente me esperava e ia embora. Eu voltava para lá, quando chegava eu também esperava ir embora, eu ficava sem nada. E louco, passavam umas 3 horas do meu dia no trânsito para lá e para cá. Foi quando eu decidi voltar para ficar somente aqui na loja, mas fiz um combinado com meu pai, que isso, depois quando as coisas já melhorou, meu pai começou a me escutar mais, aí então eu voltei para cá de novo, só que agora 100% a operação é minha, do meu jeito, arrumei a loja, investi na loja, terminei a parte do fundo, então hoje a gente tem tanto a parte de cima, a parte de baixo de serviço, e eu vim para cá e falei, agora vai ser do meu jeito, agora eu tenho 100% o meu espaço, do meu jeito, e eu vou estar em cima de tudo, porque quando eu preciso ver um serviço, eu só desço a escada e estou ali. Então eu consigo acompanhar todos os processos e falei assim, ó, eu fiz uma meta para mim, falei, eu sei que 2023 foi ruim, eu vou trabalhar 2024 e vou consertar tudo. Assim, agora que eu tô sozinho, quando eu vim para cá sozinho, foi até na metade de 2024, eu falei, vou trabalhar um ano empenhando, forte, não deixando sair serviço, acompanhando o máximo possível, qualidade para apagar o 2023 e realmente colocar a Soma Alto onde eu sempre quis, no nível, agora 100% no meu espaço, 100% nas minhas mãos, agora a Soma Alto vai ser 100% do meu jeito. E falei, em um ano eu vou fazer isso e ninguém mais me segura. Graças a Deus as coisas assim evoluíram de uma forma muito rápida, que em menos desse um ano as coisas já mudaram bastante, a credibilidade bastante, aumentou muito também. Os clientes me procurando, clientes que gostaram de estar comigo aqui, que se sentem mais à vontade. Então, assim, esse processo de um ano que eu pensei, ele aconteceu mais rápido.
E graças a Deus hoje a gente está com uma estrutura legal, com uma equipe legal. Hoje eu treino a equipe, uma coisa que eu não tenho mais problema que é de ensinar. E hoje eu posso dizer que a gente está sempre procurando crescer mais, mas hoje a Somalto está na melhor fase dela. Olha, quando eu conheci a New X e comecei a trabalhar, eu falo assim, isso vai entrar muito quando eu digo a minha palavra gratidão. E quando eu conheci a New X, eu já estava andando, PPF, tudo certo. Já vendia, não como hoje, mas vendia ali um full, de vez em quando, um frontal, um capu. Não tinha fluxo não, assim, eu não consumia uma bobina no mês não, nem. E o Anderson, né, me convidou, então o Anderson já era um parceiro de muitos anos. E veio o projeto New X, e é um cara que eu admiro demais, eu tô com ele, assim, eu acredito no trabalho dele, eu acho o trabalho dele espetacular, um profissional, assim, excelente, então acredito muito, por isso que a gente fala credibilidade, realmente a pessoa tem que ter credibilidade no que tem. Então é um cara que se lançasse um creme dental, a gente estava comprando para passar. Quando ele falou que havia o projeto New X, eu falei, cara, vambora. Tô contigo, vamos, já ia ter o lançamento, eu comprei a passagem, fui para São Paulo, lançamento da New X, entrei lá na estrutura, assim, uma festa maravilhosa, e eu lembro que começou nesse lançamento, eu vou contar essa história que foi muito louco, assim, que para vocês entenderem o que significa New X hoje para o Thiago e para a Somalto. No lançamento teve uma campanha lá, quem comprasse 3 bobinas ia ganhar uma volta rápida em Interlagos. Eu não tinha dinheiro para comprar esses 3 bobinas. Em determinado momento, eu lá na frente do palco, para ver e tal, e vamos, aí a Rafa vai lá, Thiago, vai, sobe aqui. Eu falei, não vou, não tem dinheiro para isso. Vai, de repente, é daquele jeito que você não sabe nem como acontece, tá eu em cima do palco. Falei, nossa senhora, o que eu vou fazer? Eu vou comprar essas bobinas. E comprei essas bobinas. Quando eu desci, eu só ficava, será que eu fiz boa coisa? E eu lembro que deu um prazo para pagar. Aí foi parcelando, eu parcelei lá e tá tudo certo. Vamos embora, agora você tem que se virar, filho. Você tem bobina pra caramba aí, que você vai durar 2 anos para gastar nesse seu movimento. Mas incrivelmente, eu falo assim, eu falo que eu falo até que eu sou um cara abençoado, assim, incrivelmente, eu não tinha esse movimento, mas assim que eu cheguei, eu comecei a trabalhar com essa bobina, comecei a usar essa bobina, assim, incrivelmente, o meu cenário de PPF, ele transformou da água para o vinho. Antes de vencer o primeiro boleto, eu estava ligando para fazer pedido, que assim, acabou a bobina. O meu movimento, assim, ele triplicou, assim, surreal, e nunca mais parou. E assim, então, isso mudou completamente a minha vida, mudou completamente o rumo da Somalto, a história da Somalto. Então, eu falo que é coisa de, sim, o cara iluminado. Então, eu sou muito grato. Porque, assim, a New X, ela literalmente mudou a minha vida. Ela mudou a história da Somalto. E eu pude proporcionar coisas para as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Que quem mudou esse cenário foi a New X. Então, eu sou muito grato a toda a família New X, especialmente ao Anderson. Porque literalmente ele mudou a minha vida. Assim, mudou a forma de eu... É um cara que eu me espero bastante. E o nível que a Somalto está hoje, esse reconhecimento nacional que eu tenho, é fruto do meu trabalho, mas quem me deu todo esse holofote, quem me colocou ali, foi a New X. É um festival de Interlagos, tá a sua cara estampada num telão maior do mundo. As pessoas que você eram referência quando você era criança, quando você cresceu, as pessoas referências, hoje são meus amigos pessoais, são meus amigos mesmo, uma amizade assim, sabe? Pessoas que eram seus ídolos, assim, pro meu mundo. Eu fui para Las Vegas no SEMA Show, eu era criança, assim, nas revistas,
Eu acompanho o Semachuva há muitos e muitos e muitos anos. Então, tudo isso, a amizade que eu tenho, eu criei umas amizades tão fortes, que isso tudo só aconteceu por conta da New X. A New X proporcionou tudo isso. Então, ela literalmente mudou o cenário, ela mudou o rumo da Somalto, ela mudou a história, ela mudou a minha forma de conduzir, a minha forma de enxergar. Isso me trouxe trabalhar com esse mercado premium. E é um produto espetacular. Eu trabalho com ele, que é um produto fácil de aplicar, tem um acabamento maravilhoso, tem a junção de todos, cada coisa que eu gostava de um material, eu encontrei no material. Tem um suporte muito grande, então é um produto que eu trabalho hoje, que eu entrego, como eu falei, eu entrego o que eu acredito, coisas que eu coloco no meu carro é feito com New X, então é um material que para mim é excelente e mudou totalmente o rumo, a história da Somalto. Nesse processo todo, quis desistir várias vezes, assim. Várias vezes, mas teve um momento bem... Eu chegava em casa, e nessa parte lá atrás, ruim, que a gente estava sem carro, sem dinheiro, que luz cortava. Assim, eu no meu canto, chorava muito, e assim, pedia para Deus e olhava por quê, a gente trabalha tanto e tal, e querendo desistir, assim... e desistir mesmo, e via o sofrimento, e nessa época eu não tinha filho, ainda era meu pai. Eu via o sofrimento assim do meu pai, porque não é fácil você não poder... Meu pai era muito rico, meu pai ficou muito grande. E se quebrar e você não poder proporcionar as coisas para os seus filhos, colégio só vivia atrasado, estudava até um colégio bom, mas era tudo enrolado, tudo atrasado. Luz que cortava, aquele rolo, aquele trem, faculdade, assim, tudo que... Então não devia ser fácil, sem carro, na idade que já estava, todo o processo que teve. Então aquilo ali me doía demais. Quis várias vezes, assim, se pudesse abandonar. Teve uma época, uma fase que eu peguei um empréstimo num banco e coloquei esse dinheiro inteiro dentro da loja. Eu não comprei um tênis novo para mim. E a gente sem grana. Foi uma fase que eu errei, porque eu não tinha a famosa educação financeira ali, eu não sabia a parte operacional, comercial, financeira da empresa. Eu sabia a parte de trabalhar, de executar. E o dinheiro na mão de quem não sabe, ele vai embora. Só que eu tive um problema maior, só que eu nunca fui de deslumbrar para assim... gastar um dinheiro que não era meu. Eu peguei dinheiro no banco exclusivamente para pôr na loja. E peguei esse dinheiro e comprei sempre, dei a primeira maquiada na loja, assim, dei uma mexidinha na loja, que eu precisei mexer, que a loja estava muito feia. Então esse dinheiro foi feito para a reforma da loja e compra de mercadorias. Quando eu terminei a reforma da loja, que as coisas iam começar a funcionar. A loja estava legalzinha, mas assim, bem de leve, eu tinha dado uma reformadinha nela, que ela estava muito feia, e comprei mercadoria. O resto eu comprei tudo mercadoria. Quando ela ia começar a funcionar, nós fomos roubados aqui, entraram na loja e literalmente levaram tudo. Mudaram a loja, só não passaram o endereço pra gente, quando é que a loja tinha sido mudada. Levaram tudo, as ferramentas, as mercadorias que tinham chego, os aparelhos, os DVD, que chegava de 5 dentro de uma caixa, que eu não cheguei nem a abrir a caixa, levaram elas fechadas. Levaram tudo, mercadoria de cliente, multimídia de cliente, caixa de som de cliente, levaram tudo assim. Eu lembro que meu pai me ligou, era num sábado, foi de sexta passada, meu pai me ligou, e eu tinha colocado alarme, tinha colocado tudo. Meu pai me ligou, falou, Thiago, veio abrir a loja, roubaram a loja. Quando eu cheguei na loja, que eu entrei na loja, eu olhei para as vitrines, só tinha vidro, não tinha nada, só tinha vidro. Aí eu tomei um baque assim, falei, olhei e eu fui direto para o DVR na época, para ver as câmeras, não tinha DVR, não tinha nada, levaram tudo. Quando eu subi na parte de cima do mezanino, não tinha nada, as caixas, os trem, só tinha coisa velha, assim, o cara sabia o que estava levando, não tinha nada. Eu desci, não tinha ferramenta, não tinha nada. Aí eu parei e eu falei, meu pai veio e falei, pai, nós quebramos. Eu falei,
ferrou. Eu falei, eu acabei de pegar o dinheiro do banco, eu não paguei nem a primeira negócio, e agora a gente não tem nada. Não temos nada. Ele não tinha também, eu não deixei reserva, não deixei capital, porque a reforma ela passou do ponto, nunca tinha mexido com a reforma. Fala que vai gastar 10, gasta 50. Ela comeu uma grande parte do dinheiro e não ficou capital de giro, porque eu tinha essa onda do meu pai, tem que ter mercadoria. E eu enchi de mercadoria e fiquei sem capital de giro. E eu não tinha literalmente nada. O que eu tinha era a conta que eu adquiri no banco. O empréstimo. Que se eu já estava sem, aí nós fomos pra lona de mais uma vez. E esse período foi um período muito difícil. Foi um período que eu fui embora. Eu tinha um amigo meu que tinha umas coisas no Pará, em Altamira. Ele mexia com o mercado na usina, eu fui embora com ele. Eu desgostei. Essa época eu falei, eu não trabalho mais com isso. Eu encerrei, eu vou caçar outra coisa para fazer, eu não quero mais mexer com isso. Que foi quando eu tentei dar a atacada, deu essa daí, e eu não quero mais mexer com isso, eu vou embora. E esse amigo meu foi pro Pará, eu fui embora com ele. E ficamos lá uns 15, 20 dias. Para ver se eu arrumava alguma coisa, até mesmo um emprego mesmo, assim, um emprego, ou montar uma lojinha para começar do zero, que a gente tinha essa coisa de ir pro interior, uma lojinha, uma portinha pequena, você vai e cresce. Só que lá em Altamira não tava tão assim, a cidade tava muito crescimento rápido por conta da usina, então as lojas lá não tinha mais espaço para você chegar com uma portinha e crescer não. Aí voltei, assim, vamos dizer, voltei mais derrotado ainda, porque lá não tinha nada. Então, quando você está no fundo do poço assim, vem os piores pensamentos possíveis. Graças a Deus a gente conseguiu segurar a onda. Eu lembro que um grande amigo meu, a gente fomos tentar achar quem roubou, quem não roubou. Eu lembro que ele chegou e falou para mim, cara, é difícil te falar isso, mas assim, você é um cara trabalhador, velho. Não desiste não, começa tudo de novo. É um cara também que eu tenho uma gratidão, assim, o Rafael é demais. Mas continuei e sempre focado na paixão de ver a Soma Alto crescer. E graças a Deus deu tudo certo. Foi um momento que ele pensou em desistir, sabe? Porque tentando e caindo e tentando, e aí de repente, a hora que ele viu que ia acontecer, aí acontece algo tão ruim assim, né? E aí nesse momento eu achei que ele fosse desistir, mas ele é mágico, do jeitinho dele, ele deu conta, a gente junto, né? O pai dele também sempre junto. E aí, graças a Deus, se fortaleceu novamente. Eu digo assim, que se há Deus no céu, não tem ninguém que possa derrubar quando a pessoa realmente quer, né? Quando ela tem fé, quando ela realmente confia no trabalho que ela faz. E foi isso que eu tentei passar para ele, que ele é muito especial, que ele, se ele chegou até aqui, chegou pro mérito dele e que não deveria desistir agora, né? Então a Soma Alto ela é uma empresa que é meu pai, aí passou para mim e hoje eu tenho a minha filha, Ana Vitória, que está sendo assim um orgulho para mim, porque ela me surpreendeu. Ela não mora comigo, é um relacionamento que tive lá atrás, então ela já está com seus 18 anos. Trouxe ela para trabalhar comigo esse ano. Para me ajudar aqui, para me ajudar na parte de pós-venda, na parte de marketing, ajudar ali no atendimento, que ela é uma pessoa extremamente atenciosa, ela é espetacular nesse ponto. Então a gente, vamos dizer assim, já estamos para a próxima geração, que hoje é a Ana Vitória. Posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, que ela realmente me surpreendeu. Até esses períodos atrás a gente estava falando que eu parei e olhei e falei, caramba, bicho, olha que doido. Realmente nós estamos já na terceira geração da Soma Alto, cara, que legal, assim, tá passando, ensinando ela tá bem empenhada, ver que ela tá gostando do que tá fazendo, assim como eu lá atrás gostava muito, e eu falo muito para ela, então agora você tem que cuidar para daqui só crescer. Você é geração nova, vocês é diferente o mercado, então você tem que sempre seguir essa linha. Eu sempre mostro para ela os pontos que tem que ser seguidos, que a gente já apanhou para
já erramos, né? Para ela não errar. O Thiago, ele é uma pessoa muito compreensiva, é muito companheiro, muito amigo, é uma pessoa que, independente de qualquer coisa, você pode sempre contar com ele tá ali à disposição. Por mais que, assim, o meu pai, ele tem um jeitinho mais brusco, a gente vai aprendendo a lidar sempre. E esse tempo que eu tô com ele na loja, a gente pôde se conectar mais. No futuro, eu imagino com certeza dar continuidade desse legado, até porque é uma loja desde muitos anos aberta, 1979, passando de geração para geração. Como podem ver aí, expandindo mais e mais. E com certeza eu vou estar nesse processo também. Aí, além da Ana Vitória, eu tenho a minha princesinha também, a Valentina. A Valentina já é um fruto meu e da Renata. A Renata é minha esposa. Eu só tenho mulheres na minha vida, né? Ser pai, foi uma coisa que... Eu fui pai já da Ana Vitória, era mais novo, mas são obrigações que você começa a ter que muda bastante. Você sabe que você precisa fazer para poder deixar para alguém, para poder sustentar, poder criar bem criado. E ser pai, assim, é uma coisa que me centralizou, me mudou. O meu casamento mesmo com a Renata é uma pessoa que me mudou bastante, me tirou... A Renata é uma pessoa, assim, simples, ela não vê essas coisas de marca, esses trem, uma coisa que eu tinha, essas loucuras, já não tenho mais também. Então é uma pessoa que me ajudou bastante, segurou bastante a onda, porque assim, como eu falava, ausente de casa, viagens, não tem horário para voltar para casa, isso desde que ela me conhece. Eu só tenho horário para entrar na loja, não tenho horário para sair. Então ela não é fácil para ela também, mas ela fica ali, ela segura a onda. Então é uma pessoa muito importante para mim, muito importante no meu crescimento, que está junto, acompanhando, que com certeza se eu não tivesse, às vezes as coisas não estariam nesse processo, que era uma pessoa que me ajuda muito nisso aí, muito mesmo. Eu entrei na vida do Thiago há uns 9 anos atrás já. Na época que a gente se conheceu, ele trabalhava mais com a parte de som, né? Som náutico, automotivo. E na época, eu lembro assim que Thiago trabalhava até madrugada, assim, né? Hoje a gente vê o que ele tá hoje, onde ele chegou hoje, mas ele passou bastante perrengue. Poder olhar para trás e ao longo desses quase 9 anos e perceber tudo que ele evoluiu e por mérito dele mesmo, né? E eu lembro como se fosse hoje o dia que ele chegou em casa emocionado, porque ele percebeu que os clientes estavam indo lá pelo Thiago e não pelo ambiente em que ele estava. Então eu lembro que ele chegou feliz falando que, né, eu não lembro o carro que estava na loja, mas tipo assim, era um carro que era o único aqui no estado. E ele falava assim, amor, esse carro é o único do estado e ele tá onde hoje? Ele tá na minha loja, ele tá na Somalto. Então eu acho que ali ele viu o potencial que ele tinha, sabe? E eu tenho um orgulho imenso dele, eu me orgulho do pai que ele é, do empresário que ele se tornou ao longo desses anos, do marido que ele é. Eu falo que ele chega muito tarde, mas o Thiago se faz presente. Estando aqui, estando viajando, ou chegando tarde ou chegando cedo, o Thiago se faz presente. Hoje a Somalto, ela... Assim, o que a gente recebe hoje de clientes, então a gente que trabalhava lá atrás com produtos, películas, como eu falei, baratinhas, películas tintadas, a gente vê hoje, o cenário de hoje, o reconhecimento, e você ter carros de 8 milhões, 3 milhões, 1 milhão, até o povo fala, pô, você trabalha com carrão e tal, então, no fundo existe um orgulho tão grande de tudo, de hoje você estar com essas máquinas, você ter essa credibilidade do cliente deixar um carro desse para você e ele nem te liga, ele não te liga, ele só fala o dia que estiver pronto, você me liga. Então, essa confiança que o cliente deposita na gente, essa credibilidade que o cliente deposita de deixar um carro
E ele vir buscar quando você ligar para ele, não te ligar, e às vezes você que tem que ligar, ó, o carro tá pronto, o cara não tá, assim, a confiança que ele depositou tanto em cima de você, que, e como eu falei, carro de 8 milhões, o cara deixar você lá, pode ir lá, vai dirigindo, pega o carro, aí você fala, será? Não, pode ir, e vai, poxa, mas custa, cara, então essa confiança, o cliente falar para você, pode ir, eu confio muito em você, eu sei que você vai entregar qualidade, ou falar, o poder da palavra, de você falar para um cliente, de um serviço de 20, 30 mil reais, 40 mil reais, você falar para ele, olha, vai aqui, Thiago, se você falou, tá falado. Poxa, isso aí é impagável, isso aí é o combustível que faz a gente melhorar cada vez mais. Eu trabalho em cima dessa credibilidade. Hoje a gente está participando de grandes eventos, é muito importante isso. A gente está posicionado entre os melhores eventos do mercado automotivo para os clientes conhecerem o nosso produto, conhecer a nossa marca. A gente está posicionado, uma estrutura legal no stand, os clientes entenderem a nossa essência, entendendo para que a Somalto está aqui, para que a Somalto veio. Eu vejo isso uma importância muito grande, até mesmo por posicionamento de marca. E para os que não conhecem, os clientes conhecerem, e os que conhecem entenderem o nosso foco, entenderem o nosso objetivo, entender para que nós estamos aqui. Então a importância é muito grande, a visibilidade é muito grande e a gente consegue posicionar a nossa marca sempre elevando, sempre tentando colocá-la o mais alto possível. E nas redes sociais a gente faz um trabalho legal. Eu dou muito valor para a rede social, porque a gente consegue mostrar para o cliente, apesar que a rede social hoje também está complicada, tem tanta gente vendendo que não existe, né? O mundo está bem, e por isso que os clientes têm que pesquisar, olhar realmente, porque o cara ele surge de ontem, mas por conta de uma rede social bem feita, o cliente acaba dando essa certa credibilidade. Então, pesquise bastante, olhem, mas a rede social ela é extremamente necessária. Ajuda muito. Hoje a Somalto, graças a Deus, a grande parte do serviço da Somalto ela não vem da rede social. Ela vem dos clientes, da recorrência dos mesmos clientes, que eles trocam de carro todo ano. Então a gente já entrou nesse loop. Então toda semana tem clientes que estão trocando de carro, os clientes antigos estão comprando carro para os filhos. Indicações, graças a Deus a gente tem muita indicação. Então hoje a gente já sobrevive sem rede social, só que a rede social é o que faz alavancar ainda mais e mais novos clientes. O que eu procuro da Somalto é fazer esse nome ser cada dia mais reconhecido, mas eu quero ser reconhecido com excelência. Eu quero que olhem para a Somalto e reconheçam que a Somalto ela está fazendo de tudo para entregar o que tem de melhor pro cliente, o melhor, assim, o melhor. Então é isso que eu espero, cada vez mais a Somalto ter esse reconhecimento e ter essa excelência de trabalho em tudo que faz. Olha, o Thiago de hoje, se o Thiago encontrasse o Thiago de 20 anos atrás e pudesse sentar e conversar, não desista e respeita o processo. E respeite o processo. Lá na frente você vai entender. Só não desista. Não desista e respeite o processo. Não vai ser fácil. Você vai querer desistir. Você vai pensar as piores besteiras. Mas não desista. Que vai dar tudo certo. Bom, a mensagem que eu deixo é uma coisa que isso aqui tá no meu, que eu falo que eu sou a experiência e prova viva disso, que é respeitar o processo. Infelizmente essa geração nova, ela
O que elas enxergam na internet são coisas muito rápidas e querem as coisas muito para ontem. Isso só existe na internet. Então, para quem está começando, para quem está ali lutando, uma coisa que eu falo é: faça tudo bem feito, procure trabalhar com produtos que funcionem, não vendam coisas que não funcionam para o cliente, não criem uma experiência ruim para o cliente, então não tenta vender ilusão para o cliente e respeite o processo. Faça tudo bem feito, faça com amor, faça realmente, entrega o que o cliente, mais do que o cliente precisa, mais do que o cliente espera e o principal, respeite o processo. Uma mensagem para o meu pai, que ele é uma pessoa muito forte, uma pessoa que tem um coração imenso. Independente do que você faça, você sempre pode contar com ele, ele vai estar ali para te ajudar. É uma pessoa amiga, é um companheiro, é uma pessoa muito inspiradora. Eu tenho muito orgulho dele. Pai, eu te amo. Tiago, meu filho, meus parabéns. Você é abençoado por mim e por Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Talvez a correria, não sei se eu falei, eu te amo. Tiago, eu te amo de coração. Deus te abençoe. Você é um filho exemplar. A gente gosta de você. Também gostamos do resto dos meus filhos. Mas você é meu herói. Deus te abençoe. Eu te amo. Papai é muito lindo e eu te amo. E chegamos ao final de mais um episódio da série New X pelo Brasil, aqui no Classic Pantanal. No mesmo final de semana que nós gravamos, participamos de um super evento aqui com o Thiago, encontro de autos antigos e carros modernos aqui também, né, Thiago? Um grande evento aqui. Agradecer a presença da equipe da New X, da Meguiar, agradecer a experiência, né? E muito obrigado para quem assistiu aí. Isso aí, Thiago. Valeu. Valeu, galera. É isso aí. E agora vamos para onde? Qual a próxima parada? Até o próximo episódio.